Minha irmã, meu irmão, no nosso caminho de catequese sobre a família, depois de ter meditado sobre o papel do pai, da mãe e dos filhos, agora é a vez dos irmãos, diz o Papa. Irmão e irmã são palavras que o cristianismo aprecia muito e, graças à experiência familiar, são palavras que todas as culturas e épocas compreendem. O laço fraternal ocupa um lugar especial na história do povo de Deus, que recebe a sua revelação na viva experiência humana. O salmista canta a beleza do vínculo fraterno. Como é bom, como é agradável os irmãos viverem em unidade. E é verdade, a irmandade é bonita. Jesus Cristo levou à sua plenitude também essa experiência humana do ser irmãos e irmãs, assumindo-a no amor trinitário e fortalecendo-a para que vá muito além dos vínculos de parentela e possa superar todos os muros de estranheza. Sabemos que quando a relação fraternal se corrompe, quando se desvirtua o relacionamento entre irmãos, abre-se o caminho para dolorosas experiências de conflito, traição e ódio. A narração bíblica de Caim e Abel constitui o exemplo desse resultado negativo. Após o assassínio de Abel, Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão Abel? É uma interrogação que o Senhor continua a repetir a cada geração. E, infelizmente, em cada geração, não cessa de se repetir também a dramática resposta de Caim: não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? A ruptura do vínculo entre irmãos é algo desagradável e negativo para a humanidade. Também em família, quantos irmãos discutem por causa de coisas insignificantes ou de uma herança e depois deixam de se comunicar, de se saudar uns aos outros. Isso é feio. A fraternidade é algo grandioso quando se pensa que todos os irmãos habitaram no ventre da mesma mãe durante 9 meses e vêm da carne da mesma mãe. E não se pode interromper a fraternidade. Pensemos um pouco. Todos nós conhecemos famílias com irmãos divididos que se desentenderam. Peçamos ao Senhor por essas famílias. Talvez na nossa família haja alguns casos que as ajude a reunir os irmãos, a reconstruir a família. A fraternidade não se deve interromper, porque quando se interrompe, verifica-se o que aconteceu com Caim e Abel. Quando o Senhor pergunta a Caim onde estava seu irmão, ele responde: não sei. Não me interesso pelo meu irmão. Isto é desagradável. É algo muito doloroso de ouvir. Nas nossas preces, oremos sempre pelos irmãos que se dividiram. O laço de fraternidade que se forma em família, entre os filhos, quando se verifica num clima de educação para abertura ao próximo, é uma grande escola de liberdade e paz. Em família, entre irmãos, aprendemos a convivência humana, como devemos conviver na sociedade. Talvez nem sempre estejamos conscientes disso, mas é precisamente a família que introduz a fraternidade no mundo. A partir dessa primeira experiência de fraternidade, alimentada pelos afetos e pela educação familiar, o estilo da fraternidade irradia-se como uma promessa sobre a sociedade inteira
e sobre as relações entre os povos. A bênção que Deus, em Jesus Cristo, derrama sobre esse vínculo de fraternidade, dilata-o de modo inimaginável, tornando-o capaz de ultrapassar todas as diferenças de nação, língua, cultura e até de religião. Pensem no que se torna o vínculo entre os homens, mesmo que sejam muito diversos entre si, quando podem dizer uns aos outros: para mim, ele é como um irmão, ela é como uma irmã. Isso é bonito. De resto, a história demonstrou suficientemente que sem a fraternidade, até a liberdade e a igualdade podem encher-se de individualismo e conformismo, também de interesse pessoal. A fraternidade em família resplandece de modo especial quando vemos o esmero, a paciência e o carinho com os quais são circundados o irmãozinho ou a irmãzinha mais frágeis, doentes ou deficientes. Os irmãos e as irmãs que agem assim são muitíssimos no mundo inteiro e talvez não apreciemos de modo suficiente a sua generosidade. E quando uma família, os irmãos são numerosos, hoje saudei uma família com 9 filhos. O mais velho ou a mais velha ajuda o pai, a mãe, a cuidar dos mais pequeninos. Como é bonito esse trabalho de ajuda entre os irmãos. Ter um irmão, uma irmã que nos ama é uma experiência forte, inestimável, insubstituível. Acontece o mesmo com a fraternidade cristã. Os mais pequeninos, frágeis e pobres devem enternecer-nos. Eles têm o direito de arrebatar a nossa alma, o nosso coração. Sim, eles são nossos irmãos e, como tais, devemos amá-los e tratá-los. Quando isso acontece, quando os pobres são como de casa, a nossa fraternidade cristã retoma a vida. Com efeito, os cristãos vão ao encontro dos mais pobres e frágeis, não para seguir um programa ideológico, mas porque a palavra e o exemplo do Senhor nos dizem que somos todos irmãos. Esse é o princípio do amor de Deus e de toda a justiça entre os seres humanos. Sugiro-vos algo. Antes de concluir, só me faltam poucas linhas. Cada um de nós pense nos próprios irmãos e irmãs e no silêncio do coração reze por eles. Um momento de silêncio. Eis que com essa prece os trouxemos todos, irmãos e irmãs, com o pensamento, com o coração, aqui à praça para receber a bênção, diz o Papa. Hoje é mais necessário do que nunca repor a fraternidade no centro da nossa sociedade tecnocrática e burocrática. Assim, também a liberdade e a igualdade tomarão a sua correta modulação. Por isso, não privemos com leviandade as nossas famílias por sujeição ou medo da beleza de uma ampla experiência fraternal de filhos e filhas. E não percamos a nossa confiança na vastidão de horizonte que a fé é capaz de obter dessa experiência iluminada pela bênção de Deus.